Hoje eu vou dar dica de 4 filmes para advogados e estudantes de direito. O primeiro filme é um filme já antigo, chama-se O Homem que Fazia Chover. Esse filme conta a história de um advogado recém-formado que pega uma causa contra uma seguradora de plano de saúde. Ele então enfrenta uma grande empresa de advocacia e ele, com recursos mínimos, precisa então lutar para ganhar esta causa. Ele defende um paciente terminal de câncer, ele e a família dele, que não teve o tratamento do câncer aprovado pela seguradora de plano de saúde. Por que esse filme é legal de assistir? Porque ele, principalmente o final dele, traz uma situação muito comum em nossa área, né? Então o final dele ele é muito interessante porque são situações que você, advogado, vai enfrentar na sua carreira. Eu não quero adiantar o final do filme se você não assistiu ainda, mas é muito legal, principalmente pelo final do filme. Mas toda a história do filme também é muito interessante, a luta desse advogado recém-formado, com poucos recursos, né? Contra um escritório grande, com bastante recursos, e a luta dele para vencer a causa. O segundo filme é O Advogado do Diabo. Esse filme já é mais famoso, provavelmente você já assistiu esse filme. Se você não assistiu, assista. Por que eu acho ele interessante para nós advogados? Porque ele mostra as questões morais, as questões éticas que nós advogados enfrentamos no nosso dia a dia. Isso é muito interessante, eu acho que é muito interessante essa questão, principalmente envolvendo quando você tem um advogado na área penal, que é o caso do personagem principal do Keanu Reeves. Ele é um advogado que entra para uma grande firma, nessa grande firma ele vai advogar, defender alguns réus de ações penais, né? E envolve as questões éticas. Lógico, o filme é um pouco fantasioso, mas o cerne dele, o legal dele, são essas questões éticas, essas questões morais que nós, advogados, às vezes enfrentamos no dia a dia da nossa profissão. Então vale assistir até para você pensar na sua vida como advogado, que tipo de profissional você quer ser dentro do direito. Agora eu vou falar de 2 filmes que foram estrelados pelo Tom Cruise. O primeiro filme é A Firma. É um filme bem interessante também, ele faz parte de uma empresa, grande corporação de advocacia dos Estados Unidos, né? E também envolve a questão ética, ele trata mais ou menos as mesmas questões éticas e morais que o Advogado do Diabo tratou no filme, mas de uma forma diferente, como que aquele advogado, que é o papel do Tom Cruise, enfrenta isso e como ele lida com essa grande firma de advocacia e essas questões éticas. Então também é interessante. E o quarto e último filme, que eu acho muito legal, é um filme chamado Questão de Honra. Ele narra uma história de um crime que aconteceu dentro do exército americano, que vai ser então analisado por um tribunal militar, e o papel do Tom Cruise, ele vai ser ele é um advogado de dentro da corporação, né, de dentro do exército. Se eu não me engano, acho que é da Marinha, eu não me lembro se é o Exército ou a Marinha, mas eu acredito que seja da Marinha. E é muito legal como a trama se desenvolve e o que ele tem que fazer para conseguir defender a sua causa. É muito legal também. Então esses eram os 4 filmes que eu queria falar para vocês. O primeiro, para mim, é o melhor. O Homem que Fazia Chover, para mim, realmente é um dos principais filmes do direito, que envolve direito. Para mim é espetacular o filme, pela história, pela narrativa e pelo final. O Advogado do Diabo é fantasioso, mas as questões morais que ele traz é muito interessante e faz a gente pensar. A mesma coisa o filme A Firma. E o quarto filme é mais a questão processual, a questão de provas, questão de prova testemunhal, como lidar com essas questões. Para a gente que é advogado é muito interessante. Então essas são as dicas de hoje. Se você gostou, novamente, continue curtindo nossos vídeos, acompanhe o nosso canal, compartilhe nossos vídeos para os seus amigos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.